Olá, muito boa tarde. Vamos dar início à segunda entrevista no âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no âmbito das eleições autárquicas que acontecem a 26 de setembro. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento a todos os nossos ouvintes e também os seguidores através do nosso Facebook. Esta quarta-feira entrevistamos João Diniz, o candidato pela CDU, o município oliveirense. A entrevista está então a acontecer em direto. Estamos no centro da cidade de Oliveira do Hospital, neste espaço exterior ao Café Central. Este foi um local que foi escolhido por João Diniz. João Diniz, desde já muito obrigada por ter acedido ao nosso desafio de participar neste ciclo de entrevistas. Colocámos-lhe também este desafio de escolher o local para a entrevista. Porquê é que escolheu este sítio? Bom, muito boa tarde ou bom dia, depende de quem já almoçou e de quem ainda não almoçou. Agradecendo também à Rádio Boa Nova esta oportunidade, mais uma vez. Estamos em pré-campanha eleitoral para as autárquicas que já estão marcadas para 26 de setembro, como disse. Da nossa parte e da candidatura CDU, da Coligação Democrática Unitária, em que eu sou cabeça de lista para a Câmara Municipal, escolhemos este local aqui por se situar no coração da cidade, neste parque interior da cidade. É um local aprazível. Nós temos aqui a natureza plantada dentro da cidade e, portanto, este parque tem condições propícias para uma conversa que se quer descontraída, que se quer uma conversa também esclarecedora, e da nossa parte CDU, por isso propusemos à Rádio Boa Nova estar aqui hoje, e creio que estamos aqui bem, até ouvindo as badaladas aqui do sino da Igreja de Santana e da Igreja Paroquial. Muito bem. João Diniz não é novo, não é? Nestas lides autárquicas, para além de ter sido vários anos presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Beira, a sua terra. Tem habituado também os oliveirenses na corrida à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e até também à própria Assembleia Municipal. João Diniz, o que é que o leva uma vez mais a ser candidato às eleições autárquicas no seu concelho? Bom, a candidatura da CDU, à qual eu, enfim, com outros camaradas e amigos, damos rosto e voz, justifica-se também em Oliveira do Hospital e, mais uma vez, porque a CDU tem propostas verdadeiramente alternativas, propostas que, se tidas na devida conta e, portanto, podem contribuir, e do nosso ponto de vista, bastante para a melhoria da qualidade de vida dos oliveirenses, da população de Oliveira do Hospital, não só da cidade, mas de todo o município de Oliveira do Hospital. Mas porquê é que é o João Diniz que continua a avançar como candidato? É a pessoa que nesta altura no Conselho melhor está preparada para dar a cara pela CDU a este projeto? Eu tenho, de facto, já uma experiência de décadas, podemos dizer assim. Portanto, a primeira vez que eu fui candidato foi em 1979. Não fui cabeça de lista à Câmara nessa candidatura, mas fui candidato à Câmara também. E já tinha participado em campanhas de 1976. Portanto, tenho uma longa experiência. Fui presidente da Junta de Freguesia da minha terra, circunstância que muito me honrou e muito me ocupou durante 12 anos. Portanto, tenho sempre uma ligação até profissional à ruralidade, ao mundo rural, à agricultura, à floresta, aos recursos naturais. Portanto, tive uma longa participação nesse tema e, portanto, sei bem da importância que tem para fixar as pessoas nas aldeias e até nas vilas rurais, que continuam a ter a agricultura, que continuam a ter a floresta, que nós não temos. Infelizmente ficamos sem floresta
em 2017, no Grande Fogo, e toda essa experiência profissional deu-me, de facto, uma prática, uma experiência muito grande, conhecimentos, quer de políticas, quer de instrumentos que estão disponíveis para apoiar a agricultura e a floresta, quer de relacionamento com as pessoas, e essa experiência, não tenho a idade que tinha, obviamente, em 1979, tenho seguramente mais experiência e continuo a ter energia e vontade. Portanto, essa parte a CDU reconheceu que ainda tenho para dar nessa circunstância. Muito bem, portanto estamos em direto, alguém queira contactar o João Diniz deve fazê-lo mais tarde, porque de facto estamos aqui nesta entrevista com a Rádio Boa Nova. Esta é uma situação ultrapassável. João Diniz, portanto, assume esta candidatura, todas as oliveirenses associam o João Diniz à CDU, mas tem sido difícil, João Diniz, captar mais gente para o vosso projeto, para o partido e também, ou seja, mobilizar as pessoas no sentido de poder apresentar outros rostos, outras ideias às eleições? De facto, e eu sou o primeiro a reconhecer que, se por um lado é bom para mim continuar a ter disponibilidade, energia e para transmitir a minha experiência, para continuar a participar em projetos de futuro, isso para mim é bom, ainda tenho essa capacidade. Por outro lado, reconheço que de facto é tempo também de haver rejuvenescimento nos rostos e nas vontades e na energia que ainda não atingimos aqui em Oliveira do Hospital. Isto é bom e é mau, como todas as coisas na vida. Claro. Mas nós não vamos ficar por aí, portanto, estamos cá, vamos participar e empenhadamente apresentando as nossas propostas distintivas em relação às outras forças concorrentes partidárias e que nós consideramos que muita falta têm feito, quer no Executivo Municipal de Oliveira do Hospital, quer na Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, muita falta têm feito eleitos diretos da CDU para aí poderem participar nos órgãos institucionais municipais, apresentando as propostas, portanto, aprovando aquilo que entenderem e que vem de outras forças políticas, aprovando sempre aquilo que se entende que é positivo e, naturalmente, lutando contra aquilo que nós entendemos que não é positivo para a vida do município e que tem acontecido nestes últimos anos, de novo, por excessos de maiorias mais do que absolutas do Partido Socialista, que os fez asfixiar o ambiente, a vida democrática no nosso município, através de uma série de processos que foram sendo montados e foram sendo montados de uma forma planeada, mas que asfixiam e que reduzem até a dignidade dos oliveirenses, a sua independência perante o poder, no caso, o poder local, poder municipal instituído, em que nestas eleições, na preparação destas eleições, estamos em 2021, nós, CDU, temos encontrado dificuldades nos candidatos ao nível de 1979. Já vamos então perceber como é que está a decorrer esse processo. O João Diniz falava nisso exatamente, de que de facto a CDU não tem voz nos órgãos municipais autárquicos. Falamos da Câmara Municipal e da própria Assembleia Municipal. Nas últimas eleições de 2017, na candidatura à Câmara, a CDU reduziu até o número de votos. João Diniz, como é que acha que vai ser possível recuperar votos para a CDU? A CDU assume, portanto, o seu direito democrático, eminentemente democrático, uma conquista do 25 de Abril, de participar nas eleições autárquicas no município de Oliveira do Hospital. Portanto, nós sabemos, reconhecemos que, perante a grande parte dos eleitores oliveirenses, a CDU não surge como uma alternativa eleitoral. As pessoas dizem muitas vezes, eu até votava, mas vocês não ganham.
Quer dizer, e este argumento na cabeça das pessoas, em termos do voto, tem um peso muito grande, influencia. Em Oliveira do Hospital, como noutros concelhos, há centenas, se não milhares, de eleitores que gostam de votar naqueles que acham que vai ganhar. É importante valorizar o voto útil, não é? Sim, o voto útil. E aqui há uma questão política essencial nestas eleições. É que não há alternativa real entre a candidatura do Partido Socialista e a candidatura conjunta do PSD e CDS-PP. Não são uma alternativa real. Desde logo, os candidatos... Acha que são mais do mesmo, é isso? Tirou-me as palavras da boca e uma síntese muito, muito correta. São farinha do mesmo saco, são compadres do mesmo projeto político e às vezes, quando se zangam as comadres e os compadres, sabem-se algumas verdades. E, é aquilo... Portanto, acha que foi então uma zanga que ocorreu agora para tempo de eleições? Sim, oportuna. Há aqui várias zangas. Há uma outra zanga de uma outra força política que é candidata pela primeira vez em Oliveira do Hospital e o seu cabeça de lista à Câmara Municipal. O Chega. É essa força política também sai de uma zanga. Dentro do Partido Socialista e dentro de um caso que foi público, de um recibo que terá sido rasurado ou por o atual cabeça de lista lá de uma coletividade aqui, ou depois pela Câmara. Alguém rasurou um recibo de um subsídio, o Presidente da Câmara atual ameaçou que ia pôr em tribunal, o indigitado indivíduo como cabeça de lista dessa força política ameaçou que a Câmara tinha feito isso, nós ficámos sem saber e até era bom que se soubesse, afinal, quem é que rasurou, quem é que falsificou esse recibo desse subsídio que a Câmara atribuiu. Então, isso nasce, logo, tem por base mais uma zanga e as zangas deste tipo são mais conselheiras. Ainda agora, o candidato do PSD e do CDS já foi vereador pelo Partido Socialista há 20 anos atrás. Largou o partido, que era o PPD na altura, foi candidato pelo PS e até foi vereador contra a maioria do PSD. E agora, a partir de 2009, esteve assessor da confiança política do ainda Presidente da Câmara. E durante 11 anos assim esteve. E, de repente, porque entendeu que teria alguma hipótese, dada a mudança de cabeça de lista do PS nestas eleições, apareceu e foi outra vez aceito pelo PSD, porque não foi aceito pelo PPD. O PPD não aceitou esta candidatura deste senhor porque não se esqueceu daquilo que ele fez em 2001. Mas foi imposto, ele próprio tem aspirações, é reconhecidamente um indivíduo com aspirações, isso não é mal nenhum, mas ainda agora diz, eu aconselhei o senhor Presidente da Câmara a não criar a empresa intermunicipal das águas, a Águas Públicas Serra de Estrela, porque isso não tinha viabilidade económica. Quer dizer, é que além de assessor, e portanto a discussão é quem é que idealizou os projetos que a Câmara apresentou, se foi ele, se foi o Presidente, se foi o Vice-Presidente, mas ainda era conselheiro. Mas o problema é que o PSD e o CDS votaram a favor, quer na Câmara o eleito do PSD, o vereador, quer na Assembleia Municipal, votaram a favor da constituição da empresa. Mas, entretanto, ele estava a aconselhar, o cabeça de lista desses dois partidos, estava como assessor da confiança do Presidente da Câmara do PS, estava a aconselhá-lo a não constituir a empresa. Nós, CDU, somos críticos em relação a essa empresa, achamos que não é o caminho e que vai dar mau resultado. A empresa Águas Públicas Serra de Estrela, nós já recebemos as faturas da água, do lixo e do saneamento em nome dessa nova empresa, constituída entre a Câmara de Gouveia, Ceia e Oliveira do Hospital, as três câmaras que constituíram. Os três presidentes de Câmara são os três membros do Conselho de Administração dessa empresa. Portanto, de facto, nisto estamos de acordo com o cabeça de lista do PSD. Portanto, nós não temos problema em dizer quando estamos de acordo. Estamos de acordo com ele quando ele diz que esta empresa ou sobe muito os preços da água, do lixo, do saneamento, ou não tem viabilidade económica. Porque estão intermediários, até a água chegar às nossas torneiras, há intermediários no circuito da água. A barragem da Senhora do Desterro não é municipal, estou em crer que ainda continua a ser da EDP. Depois tem a empresa Águas do Val do Tejo, intermediária, ainda lá, com uma estação de tratamento de água, e depois surge a Águas Públicas Serra da Estrela. Portanto, a água até chegar à nossa torneira tem intermediários, portanto aumenta de preço. E naquilo que já se desenha
com uma construção de uma estrutura pesada interna de funcionamento dessa empresa, com 3 administradores, com 4 direções, com não sei quantos, vai ter um custo de funcionamento, despesa corrente, muito elevado. E, portanto, de facto, até às eleições provavelmente não vão mexer. À cautela, não vão mexer porque é má altura para aumentar, fazer subir os preços da água. Portanto, a altura de eleições não é conveniente para eles. Mas a seguir às eleições é fatal como o destino. Nós, CDU, alertamos aqui já as pessoas de que PS e PSD, de facto, não são alternativa. Estiveram de acordo, por exemplo, nessa empresa. PSD e PS estiveram de acordo em acabar com a Caixa Agrícola de Oliveira do Hospital, no plano partidário, no plano político. A Caixa Agrícola decidem os seus sócios e decidiram. Isto está decidido. Certo. Mas no plano político partidário, PS e PC estiveram de acordo. Muito bem. E, portanto, qual é a diferença neste caso? É que a CDU, ainda assim nesta altura, alerta que não há voto útil entre PS, PSD e CDS. O voto útil é na CDU porque é alternativa e porque tem propostas que só a CDU apresenta, uma vez mais. Como é que então a CDU se apresenta como alternativa? Portanto, qual é que é o principal foco, as principais preocupações da candidatura do projeto que está a liderar, João Nunes? Olha, sim, a CDU já apresentou o seu programa base eleitoral, um conjunto bastante concretizado de propostas, apresentou já o seu manifesto ambiental e logo aqui a primeira nossa diferença... O ambiente é a maior preocupação? Não, é uma dos assuntos estratégicos que nós temos para a saúde das pessoas que aqui vivem. O ambiente influencia diretamente a saúde e, portanto, para a qualidade de vida, para que nós aqui vivamos mais felizes. Esse é o objetivo. Quem aqui vive, e que viva cá, quanto mais gente melhor, no nosso município, ao contrário do que está a acontecer, que venha para cá mais gente, que se fixe mais gente e que tenha qualidade de vida. Portanto, e como fazer isso? Portanto, o ambiente tem o maior problema estratégico, enfim, não estou a dizer que seja o maior, um dos maiores, que é o problema da falta de floresta. Os incêndios de 2017 levaram a floresta que nós tínhamos, Pinhal, essencialmente, em Oliveira do Hospital e depois noutros concelhos aqui à volta. E 4 anos depois, praticamente 4 anos depois, o que é que nós vemos aí? Vemos o mato a crescer. Vemos as terras nas vertentes do Rio Ceia, do Rio Mondego, mesmo do Alva e do Alvogo, as vertentes, a erosão a levar as terras por ali abaixo. Aquelas terras que durante séculos, gerações sucessivas foram segurando nas vertentes desse rio, estão a ir ali, e nós temos jardins de pedregulhos nas vertentes do Mondego, do Ceia, do Cobral. É preciso reflorestar. Portanto, é preciso reflorestar. Tarefa que, em primeiro lugar, compete ao Governo, ao Ministério, atualmente ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática. E que se tem refugiado, uma técnica, quer do Governo, quer da maioria PS aqui em Oliveira do Hospital, que é a técnica da propaganda, onde são mestres. Na propaganda são mestres. Aqui não há parte, ainda não começaram a discutir as propostas que há para o Conselho para os próximos 4 anos, pelo menos, não é? Nós até temos propostas que vão além de um só mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, portanto, a médio e longo prazos. Ainda não começaram a discutir as propostas, ainda não começaram a apresentar aos oliveirenses as propostas que há e que a gente espera, até com alguma expectativa, mas já tem aí a propaganda montada até de uma forma ostensiva, de uma forma arrogante. O Partido Socialista exibe nos outdoors, nos grandes cartazes aí nas estradas, os candidatos do Partido Socialista e o PS exibem exibicionismo, arrogância e despesismo. Portanto, atenção, eleitores, isto são maus sinais a quem se apresta a vir a governar, a quem pretende continuar a governar o nosso município. Exibicionismo dos candidatos, arrogância, pondo cartazes a todo o diâmetro da rotunda ali na estrada 17, na Nacional 17, ali no Senhor das Almas. É o exemplo mais exemplar da forma arrogante como eles se comportam com a sua maioria mais do que absoluta. Têm tido também votos temos cartazes do PSD. Acha que o PS está a ser mais arrogante? O PSD também está a utilizar cartazes. Ou seja, não lhes falta dinheiro. A CDU não vai utilizar cartazes? Não. Se a CDU puser alguns cartazes, os candidatos é que os vão pagar.
Eu gostava de saber se os candidatos do PS e do PSD também pagam do bolso deles, porque devia ser assim. Como é que arranjam tanto dinheiro? É um investimento. Quem é que está a investir dinheiro nestas candidaturas? Quem? Que entidades é que estão a investir dinheiro por trás destas candidaturas? Mas é preciso isto. Quando se diz... Isto é verdade. Vamos lá ver. Estes 4 anos foram muito difíceis. Nós, CDU, e eu próprio, não desejo nem aos adversários que venham a ter as dificuldades que houve nestes 4 anos. Os incêndios de 17, os ciclones, a pandemia, de facto, são contextos muito difíceis. Mas é nesses contextos que se vê quem é quem. Quando as coisas são fáceis, isso até a galinha da minha vizinha canta, cacareja como um galo. Agora, nestes contextos é que se vê. Mas a CDU responderia melhor àquilo mas que é que eram nem as necessidades? por exemplo, veja o que está a acontecer. O que é que faria diferente? A questão, por exemplo, nós não nos tínhamos envolvido, como Presidente de Câmara, na tarefa da então Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro e agora Ministra da Coesão, que tinha a responsabilidade direta, ela, a Comissão de Coordenação, da reconstrução das habitações, das primeiras habitações ardidas no incêndio 17, mas quem passou a vida aí, e o tempo, e a energia a gastar, foi o Presidente da Câmara. Ou seja, sofreu as dores de parto pela senhora Presidente da CCDRC. Mas também não devia fazer pelo não, devia sim, mas aí é que está. Mas por exemplo, que empenhamento é que tem tido de combate, como anunciou, ameaçou, prometeu, vezes sem conta, o Presidente da Câmara em relação à falta de avanço do IC6? Aí não tem tido uma atuação perfeitamente meiga em relação ao governo, porque é do Partido Socialista. E mais, o atual candidato... O Presidente da Câmara de ainda não termos essa... Não, ele é que começou por ameaçar que até uma guerrilha aqui montava, que cortava estradas, que fazia marchas lentas, que fazia... E depois o que é que aconteceu? Zero. Não fez nada disso, só garganta. E, entretanto, empenhou-se. Eu não estou a dizer que ele tinha que se empenhar. Não pode acontecer aquele drama, aquele desastre de 17 e o Presidente da Câmara tem que estar empenhado. Não tem é que estar a fazer o trabalho da senhora, da Comissão de Coordenação. Tinha outras coisas. Porquê? E em consequência de se ter empenhado nisso, que não devia ter-se empenhado tanto, só este ano é que publicaram a lista dos 49 ou 50 beneficiários do Fundo de Solidariedade que a Câmara abriu em 2017 ainda, em novembro. Só em fevereiro deste ano é que publicaram aqueles que receberam apoio entre 500 euros e a 15 mil euros, oscila 49 ou 50 beneficiários, só este ano é que foram publicados. Portanto, teve 2 anos parado o dinheiro. Nisso é que, não, tinha que ser mais rápido. E, por exemplo, um outro programa, que à medida que o tempo foi passando, o atual Presidente da Câmara perdeu alguns dos seus objetivos mais solidários. Ele que tanto apregou isso, foi perdendo. O poder subiu-lhe à cabeça. Ser presidente da CIME, ser presidente do Conselho de Administração da Empresa das Águas, ser presidente da Câmara, mas isto ou naquilo, o poder subiu-lhe à cabeça. E ele perdeu até a noção de algumas coisas boas que tinha feito. A Câmara Municipal se demonstrou demasiado ambicioso na sua posição? Não. A propaganda não correspondeu à realidade, ou a realidade não correspondeu à propaganda. E, portanto, houve coisas bonitas, mas coisas tipo fogo de artifício. Aquilo sobe, faz fogo de artifício e depois apaga-se. Até, por exemplo, o programa Casa Digna, que é um programa meritório, de impacto nas pessoas com dificuldades em terem uma casa com o mínimo de condições, foi congelado. Mas porquê? Não tem dinheiro. A Câmara transferiu, em saldo positivo de 2020 para 2021, mais de 2 milhões de euros. O orçamento municipal transitou de 2020 para 2021 com 2 milhões de euros em saldo positivo. E agora, portanto, na véspera das eleições, é que andam a fazer obrinhas um pouco por todo lado, aí por essas aldeias. Na minha aldeia andam 2 ou 3 obras ao mesmo tempo. Agora, João Diniz, precisamos perceber então quais são de facto as ideias da CDU para que se assume e que se apresenta como alternativa. Já falou da questão do ambiente, também da fixação de pessoas. Na área empresarial, por exemplo, empresarial, na sim. Saúde, quais é que são as principais Ainda na questão do ambiente, eu falei da floresta e de travar a erosão das vertentes dos rios, mas os rios estão poluídos. Até a bandeira azul, inicialmente da Avô, caiu este ano.
Agora foi outra vez bandeira azul, para lá foi logo uma festarola, lá foi o candidato do PS fazer festarolas. Mas ele, vereador do ambiente, deixou que isso acontecesse. O Mondego tem estado a ser sujeito a uma devassa impune. Mas a Câmara promoveu um projeto dito de recuperação da margem esquerda do Mondego por causa dos incêndios, mais valia que estivesse quieta. Gastaram lá 150 mil euros de dinheiro público e aquilo ficou muito pior do que é que estava. E a Câmara promoveu um projeto desses. Portanto, uma incompetência completa. Originaram com isso, com essa intervenção, mexeram num açude tradicional, originaram uma mortandade brutal de peixes o verão passado, no Rio Mondego. Mas o Rio Ceia continua poluído, a Zetar tem funcionam mal, e portanto, mais um problema agora, vamos ver se a nova empresa, a Águas Públicas Serra da Estrela, vai corrigir o funcionamento das Zetas que têm funcionamento deficitário, ou se não vai, e ainda no ambiente nós estamos a propor a construção de uma etar coletiva para as queijarias. A etar coletiva pode ser municipal, ou pode ser, se houver essa capacidade, e nós estaríamos nesse combate, de fazer aumentar com ceia e até com Gouveia, para lhe dar dimensão para tratar os efluentes das queijarias, porque são efluentes de difícil tratamento que não podem convergir para as hectares dos esgotos domésticos. E, portanto, essa é uma das grandes se querem propostas. segurar o queijo, e fazem tanto a lareira em torno do queijo Serra da Estrela, e o queijo Serra da Estrela merece, mas o queijo curado de ovelha e de cabra também é muito bom, e, portanto, merecem que haja um investimento nesse tipo ou então tem que fechar as queijarias, porque senão o Rio Ceia, este ano, já teve 3 descargas de origem industrial, provavelmente de queijarias. Sim, tem sido recorrentes e agora essas a Câmara notícias. Sim, a Câmara Municipal diz que vai investir 275 mil euros num projeto do açude da Quinta da Ribeira ao sul de Herdal da Beira, no Rio Ceia, mas depois que para as pessoas lá irem ver as descargas poluentes, vai-se fazer ali um investimento desse tipo, num açude que é muito bonito. Portanto, primeiro é preciso resolver o tratamento a questão das base águas, que é despoluir os rios e evitar a devassa no Mondego, sobretudo, de extração ilegal de areias, e devassa autêntica. Destruíram a foz do Rio Ceia, isso já foi há anos atrás. Mas agora, mais recentemente, destruíram a foz da Ribeira da Arca, que passa perto da minha terra, e que alguém destruiu aquilo lá, na margem esquerda do Mondego, do nosso município. E depois há esta particularidade, já agora assinalo, que o Presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Hervedal, onde aconteceram essa devassa, diz que a Junta não tem nada a ver com aquilo. Portanto, assume uma inutilidade de facto, Junta de Freguesia, Presidente da Junta de Freguesia e líder da Conselhia do PS de Oliveira do Hospital, perante a devassa do Rio Mondego e do Rio Ceia. Portanto, isto é preocupante. Portanto, não são alternativa. Não são alternativa. E, portanto, não são alternativa porque têm revelado uma insensibilidade e uma incompetência do vereador do Ambiente e atual cabeça de lista do PS à Câmara Municipal, uma incompetência, tirando o tal fogo de artifício, coisas giras e tal, o Parque Natural de Serra de Estrela, a Unesco, mas isto, agora até o cartaz que tinham a anunciar isso, tiraram para lá pôr um cartaz da candidatura do PS. Já reparou, está lá um outdoor, onde havia esse cartaz, agora foi posto lá. Eu preferia lá ter o outro, do que ter lá as caras dos senhores candidatos exibicionistas do Partido Socialista. Mas, portanto, em relação às propostas, sim, no empresarial, nós aqui também distinguimos a candidatura do PSD e do CDS, veio falar no criar postos de trabalho, foi o slogan maior da candidatura do PS há 12 anos atrás. Se formos ver, foi esse. Portanto, o senhor ainda nem sequer descolou dos slogans do Partido Socialista que serviu na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Portanto, daí eu voltar a dizer que são farinhas do mesmo saco, quando o mundo zangam-se as comadres e depois sabem-se algumas verdades. Mas ainda se mantém nisso, criar postos de trabalho. E nós, CDU, dizemos assim, pois claro, com certeza, quanto mais empresas se puderem instalar, melhor. Enfim, melhorando o clima económico também, esperamos que sim, que a bazuca ajude de facto alguma coisa nessa matéria. Mas para isso também é preciso que a zona industrial de Oliveira do Hospital fique habilitada a admitir mais indústria lá e tem estado também paralisado. A da Cordinha, a zona industrial, paralisada. Portanto, isto não basta também declarar-se, nós queremos, nós vamos fazer, porque isto também não nasce de geração espontânea. Tem que haver, em primeiro lugar, condições económicas a nível do país para que haja novas empresas. Mas, sim, todas as que puderem vir, pequenas, grandes ou médias, pois que venham.
Mas hoje o problema maior, neste momento, é segurar as empresas que já estão a funcionar, algumas há décadas, algumas até emblemáticas, aqui no nosso município, no ramo das confecções. E que a situação da pandemia, de facto, trouxe dificuldades acrescidas, que põem em causa o futuro imediato dessas empresas. Muito bem, e de que forma é que então a CDU, que propostas é que tem no sentido de apoiar essas empresas? Nós pretendemos, tem que ser criado um grupo intersetorial de empresários, dos autarcas, também do Ministério da Economia, para funcionar como hoje chama-se muitas task force, como aconteceu na pandemia e tal, para funcionar sistematicamente a debater a situação, a propor medidas e a captar instrumentos designadamente financeiros para permitir que as empresas sobrevivam pagando salários aos seus trabalhadores. Se não fosse a layoff, e o PCP propôs que os trabalhadores em layoff, e isso foi aprovado em Orçamento de Estado, não fossem penalizados com reduções dos salários, portanto, continuaram a receber o mesmo salário os trabalhadores em layoff, graças a uma proposta que o PCP apresentou e que foi aprovada na Assembleia da República. Mas se não fosse isso, os trabalhadores tinham vindo para casa provavelmente sem salários. Portanto, ainda bem que houve o layoff. Mas o layoff não é o futuro. O layoff é o presente à rasca para ver se a gente chega amanhã. Amanhã, como é que vai ser? Como é que vamos... O problema das matérias-primas. Que políticas excepcionais o governo engendra. Tivemos na presidência da União Europeia. Não se tratou desse assunto. Falamos agora, não é, Mas isso tem a ver, em primeiro lugar, com a política económica geral e financeira. Certo. Mas aqui, o Presidente da Câmara, sim, tem que estar muito empenhado congregar opiniões, propostas, vontades, congregar e levar propostas, reclamações ao Poder Central e não esquecer, não largar, como por exemplo a Estegó. Estegó é um falhanço completo. Isto agora até chega a ser ridículo, é uma anedota. É uma anedota. Vamos passar a Estegó quando for ali vagar a escola primária e a pré-primária que é Oliveira. E também lá vão manter o mobiliário atual para os alunos da Estegó. Mantém as instalações e o mobiliário não também... concorda que aquilo não é uma anedota. Porque a Câmara Municipal... Então qual é que é a proposta da CDU? A Câmara Municipal, aquilo é uma anedota, e nós perguntamos assim, será que ainda vão também lá manter o equipamento, as cadeiras, as mesinhas para os alunos desta rua quando forem para lá? Sim, mas por isso é que eu acho que a anedota pode ser colocada assim. Certamente então, o espaço terá que ser adaptado. Não, mas não, defende então... O Presidente da Câmara atual, o PS, defendeu de início a construção deste gol de raiz. Aliás, a Câmara do PSD anterior tinha comprado o terreno frente à feira, que está lá o terreno. Certo. A Câmara comprou. Entretanto, abandonaram o projeto das instalações de raiz da Escola Superior de Tecnologia de Dom Oliveira do Hospital. Temos que avançar, sim. Mas é a defesa então da CDU que seja construída... Pelo Governo, naturalmente. A Câmara tem o terreno, já não é pouco. Tanto o Governo, como lhe compete, investir aqui numas novas instalações da Estegó, que é a forma mais objetiva de segurar uma boa Estegó em Oliveira do Hospital. Ainda ao nível das propostas, e muito resumidamente, queria que falasse um bocadinho sobre a proposta CDU na área da saúde. Na área da saúde, nós atravessamos, e continuamos, em tempos muito difíceis. Nós temos dito que a Câmara, o Presidente da Câmara atual, inicialmente, todas as semanas, às vezes mais que uma vez por semana, estava na comunicação social a fazer a sua comunicação ao município sobre o estado da pandemia em Oliveira do Hospital. E, portanto, mantiveram em apagão institucional as responsáveis do Ministério da Saúde em Oliveira do Hospital. Quem estiver de fora até acha que não há cá. Caladinhos, apagão completo. Agora, quando foi indigitado o atual cabeça de lista do PS à Câmara Municipal, passou a ser ele. O pivô covidiano na comunicação social a fazer as comunicações, mas a falar sempre no passado. Fala sempre no passado. É a chamada burocracia mental exemplar. Do que é burocracia mental? É falar no passado. 25 mil pessoas, 6 mil já foram vacinados. Já devia estar o dobro vacinado. E a pergunta que nós temos feito desde o início é: quando é que está planeado atingir a imunidade de grupo também em Oliveira do Hospital? Este é o objetivo central. Onde é que estão as vacinas? Há vacinas. Quantos oliveirenses foram convocados a vir-se vacinar, dos idosos particularmente? Quantos é que não compareceram?
E porquê é que não compareceram? Estão entravados na cama, estão inibidos mentalmente, não querem ser vacinados, mas alguém investigou. Isto tinha que ser imediatamente verificado, povoação a povoação, porque a situação da pandemia é suficientemente grave e conhece as consequências. E hoje, com o processo altamente contagioso dos novos vírus, da Covid, das variantes, isto tem que ser feito. Portanto, quando é que aqui pretendem estar planeado e como a imunidade de grupo é elevada de hospital? É 85%, como agora se fala? É 90%? É 75%? E sobre isto não falam. Quer dizer, aproveitaram-se da Covid, o atual cabeça de lista do PS, portanto, nós dissemos, aliaram-se à Covid, de facto. Porque, aliando-se à Covid, tem pretexto para fazer propaganda aqui assim. Sabem que as pessoas veem, ouvem, sempre com expectativa, sempre preocupadas, aquilo que se fala sobre a pandemia. E, mudaram o pivô. Os estrategas, agora, não nos podem a nós pretender que a gente se cale perante isto e que não digamos que há aqui aproveitamento eleitoralista da pandemia, em vez de um ataque sério, ponderado. Onde é que estão os respiradores, os monitores, que a Câmara Municipal ventiladores, os ventiladores que a Câmara disse que ia comprar, comprou. Onde é que estão? E sobre isto, quando é que pretendem atingir? E esta pergunta é feita, em primeiro lugar, ao Ministério da Saúde. E, portanto, nós propusemos uma reunião à senhora diretora do Centro de Saúde. Até agora, isto já lá vai mais de um mês, até agora ainda não deram uma reunião. Portanto, estão a esconder. Isto é incómodo para eles, porque sabe que nós que lhe pomos os problemas reais. Aqueles problemas é que tem que haver resposta, já devia haver resposta para se travar e controlar a pandemia. De outra maneira, é situação grave atrás de situação grave. Hoje são 25, para a semana são 6, daqui a um mês podem ser outra vez 50, porque de facto não há uma atuação. Pelo contrário, há falta... Temos que avançar, portanto, nós pretendemos o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos trabalhadores, dos técnicos de saúde, e nisto é o Ministério da Saúde, mas o Presidente da Câmara, no seu primeiro discurso de tomada de posse, da primeira vez que foi eleito, falou que em caso de necessidade a Câmara contrataria médicos para o Conselho. Lembrar também essa promessa da primeira vez que foi eleito. Onde é que isto está? Muito bem, João Diniz. Aliás, há aqui muito rápido, exemplos da falta de competência da maioria mais do que absoluta do PS para tratar dos assuntos práticos. A Casa da Cultura, a obra de recuperação da Casa da Cultura César de Oliveira, que ainda por cima se chama César de Oliveira, portanto, ex-presidente da Câmara, que eles, PS, deviam respeitar melhor. E não respeitam a sua memória, porque a Casa da Cultura é o exemplo exemplar da falta de competência na gestão de uma obra municipal que anda ali a passar de mandato para mandato. Ficamos então com esse exemplo, João Diniz. Queríamos também saber, nesta candidatura da CDU, se vai apresentar candidatos também à Assembleia Municipal, a que juntas de freguesia, qual é que é a expectativa do seu projeto? Olha, eu como disse há pouco, o ambiente democrático está asfixiado. Isso respira-se, sente-se. No contacto das pessoas, as pessoas têm receio de se expor, de dar a cara por uma candidatura como a da CDU. Portanto, está a ser difícil a Está ao nível de 1979. A primeira vez que nós apresentámos candidatura, em 76 já houve candidatura. Mas candidatura a freguesias, assim, estamos a esse nível, estamos a falar de 79, 5 anos depois do 25 de Abril, pouco tempo depois do tal verão quente, num ambiente político nacional muito fechado. Agora estamos a esse nível. Tem sido difícil arranjar pessoas que deem a cara para ser, com medo de retaliação do regime. Estão em condições de poder avançar? Nós vamos continuar. Eu até sou cabeça de lista na União de Freguesias de Erdal e Vila Franca da Beira, também. Posso sê-lo, vamos apresentar naturalmente em Meruge, na perspectiva de voltar a que a CDU a ter a maioria na freguesia de Meruge, em Meruge e Nogueirinha. Freguesias são as duas povoações. Sim. Vamos também concorrer aqui, em Oliveira do Hospital, em Nogueira do Cravo, Bobadela. Vamos repetir o cenário de há 4 anos atrás. Para quando a apresentação tem previsto? Nós vamos apresentar isso à medida que, enfim, nós não temos pressa. A nossa principal objetivo é participar no debate, apresentando as propostas e forçando as outras candidaturas a reagir às nossas propostas. Muito bem. Vão ter que se pronunciar sobre várias das coisas. Querem segurar o queijo da serra e o queijo de ovelha e de cabra? Então é a TAR coletiva. Porquê é que não se faz? É a empresa.
A bazuca tem dinheiro para isso. Certo. João Diniz, qual é que é o resultado que espera alcançar nas eleições de 26 de setembro enquanto candidato à Câmara Municipal? Nós achamos que, como verdadeira alternativa, de facto, embora, enfim, é pena, as pessoas ainda não vejam como alternativa eleitoral, eu volto a dizer, ainda agora, muito há dias, disse, mas vocês não ganham, vocês não ganham. Isto é uma situação difícil. Não? Mas se nós tivéssemos, as pessoas ganhariam, o concelho, a qualidade de vida das pessoas, os oliveirenses ganhariam se nós tivéssemos um vereador na Câmara, no Executivo Municipal. Por aí a importância das pessoas votarem na CDU. É verdade. E a alternativa, porque de facto conseguir um vereador para porque nós não baixamos a guarda, nós mantemos sempre a chama acesa, nós enfrentamos e enfrentaríamos maiorias absolutas, fosse lá de quem fosse, incluindo do Partido Socialista. Essas maiorias mais do que absolutas, votos a mais, têm feito mal à cabeça dos eleitos do Partido Socialista. Bem, João Diniz, pode avançar o nome do candidato à Assembleia Municipal? Nós estamos ainda a procurar uma definição que para nós não é fácil por circunstâncias muito específicas, mas tem-nos atrasado o anúncio do cabeça de lista ou da cabeça de lista à Assembleia Municipal. É uma circunstância muito especial. Uma pessoa nova que não está pode ser ou pode não ser. Portanto, mas a circunstância que nos tem atrasado essa definição é uma circunstância, um pedaço um pouco melindrosa que ainda não temos condição de superar. Mas naturalmente que iremos ter candidatura à Assembleia Municipal. Muito bem. Caso seja eleito para vereador do município de Oliveira do Hospital, qual é que seria a medida pela qual mais se bateria ou logo se bateria para que fosse implementado ou resolvido no Conselho como sendo aquele assunto que mais o preocupa? A questão do ambiente para nós é um assunto estratégico, inadiável e em que estas maiorias mais do que absolutas de PS e já anterior do PSD sempre trataram muito mal as questões do ambiente e a prova é a situação desgraçada em que nós temos em rios poluídos, devassa no Rio Mondego, a falta de floresta, a florestação, naturalmente com o Ministério do Ambiente. E depois, esta situação da zona industrial, esta situação da própria Estegó e da educação em geral, da saúde, concretamente, falámos de uma reavaliar, nós tínhamos que propor a reavaliação das urgências à noite e ao fim de semana. Se deviam manter na Fundação ou se deviam regressar ao Centro de Saúde do Ministério, diretamente do Ministério da Saúde. Para quê? Para que houvesse até mais pretexto, para que fosse reforçado o aparelho do Serviço Nacional de Saúde, do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, das extensões de saúde de Oliveira do Hospital, fosse reforçado, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, porque apesar das dificuldades, apesar do estado deficitário em que o Serviço Nacional de Saúde se encontrava em 2014, atacado por todos os lados pela grande medicina privada, mas que atualmente ainda está sem recursos, tem resistido de uma forma extraordinária a esta situação, a este aperto brutal da pandemia, particularmente os seus profissionais. Médicos, enfermeiros, serviços administrativos, mas precisa de haver um reforço porque, infelizmente, isto da pandemia vai manter-se sobre a nossa cabeça, pode ser pior ou pode não ser, e nós esperamos que não seja tão mal. Esperemos melhor. Que haja controle, mas isto vai manter-se. Esperemos. A Covid veio para ficar e vai manter-se, pelo menos, ameaçador. E já não sou só eu a dizê-lo agora aqui, a Pfizer está farta de dizer isso. Sendo que a Pfizer ganha muito dinheiro com a pandemia. Então há essa diferença fundamental. Mas aquilo que dizem os cientistas ponham-se, a gente não pode esquecer que este vírus muda a toda a hora, tem uma capacidade brutal, é um vírus inteligente. E veio mudar as nossas vidas. E a nossa vida há de tardar a retomar aquela tranquilidade e aquela normalidade. Portanto, nós vamos manter dificuldades, a economia vai continuar a ser sufocada. Se hoje o Governo, o Estado, terminasse com as moratórias à banca, nós tínhamos a economia afundada no dia seguinte.
João Diniz, muito obrigada por ter estado connosco nesta entrevistas do ciclo de entrevistas das autárquicas 2021. Vamos então por terminada a entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado também, obrigado pela paciência de quem esteve a ouvir. No próximo dia 19 de julho, segunda-feira, a Rádio Boa Nova vai entrevistar à mesma hora, ao meio-dia, o candidato pelo PS à Câmara Municipal, José Francisco